A maldição de Aokigahara, a floresta do silêncio à base do Monte Fuji, sempre foi um local de beleza rara, onde o verde intenso da floresta encontrava o horizonte azul, mas, no coração desse cenário, aparentemente tranquilo, existe um lugar onde o silêncio pesa como pedra. Aokigahara, também chamada de Jukai, a floresta do mar de árvores. Por séculos, os japoneses acreditaram que aquela floresta era um portal entre o nosso mundo e o mundo dos mortos. E não sem motivos. A densidade das árvores abafava qualquer som, a luz mal conseguia atravessar, e até bússolas se comportavam de maneira estranha devido ao solo rico em ferro. Ainda assim, turistas, curiosos e trilheiros visitavam o local, alguns pela beleza, outros pelo mistério. E havia aqueles que chegavam ali por razões muito mais sombrias. A história que se tornou a mais conhecida da maldição de Aokigahara começou com um jovem chamado Hiroshi Tanaka, de 32 anos. Ele trabalhava como técnico em eletrônicos. Era quieto, reservado e, para muitos, apenas mais um entre milhões, mas dentro dele algo se quebrava lentamente. Dificuldades financeiras, problemas familiares, um relacionamento recente que havia terminado de forma dolorosa. Durante semanas, Hiroshi desapareceu de sua rotina. Não ia ao trabalho, não atendia telefonemas, não respondia mensagens. A única pista que deixou foi uma pequena anotação em seu apartamento. Preciso encontrar paz. Aokigahara me chama. A polícia foi acionada, mas não levou a nota tão a sério, menos muitas pessoas já haviam comentado sobre a floresta sem realmente ir até lá. Porém, 2 dias depois, o carro de Hiroshi foi encontrado abandonado, próximo a uma das entradas menos movimentadas da floresta. Um grupo de voluntários da região, acostumado a procurar pessoas perdidas, formou uma equipe para vasculhar as trilhas próximas. Eles sabiam que não podiam se afastar muito. Aokigahara era um labirinto natural, onde até especialistas se desorientavam. N4. Isso dentro da floresta. Hiroshi caminhava há horas. A sensação era estranha. Não havia pássaros cantando. Não havia vento balançando as árvores. Apenas silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que ele parecia ouvir os próprios pensamentos ecoarem. A floresta respirava com ele. Às vezes, ele sentia a presença de algo atrás das árvores, como se estivesse sendo observado. Mas toda vez que olhava, não havia nada. Ao anoitecer, ele montou um pequeno acampamento improvisado perto de uma clareira. Tentou dormir, mas o silêncio era tão completo que qualquer movimento seu parecia alto demais. Foi então que começaram os sussurros. No início, suaves, quase indistinguíveis. Depois, mais nítidos, chamando seu nome: Hiroshi, volte. Você pertence a nós. Ele se levantou assustado, iluminando as árvores com uma lanterna. Mas a luz não penetrava muito. As sombras eram densas, quase sólidas. Cada tronco parecia esconder um rosto, uma figura, algo prestes a se mover. Aquela noite foi longa. Quando o sol finalmente apareceu fraco, filtrado por milhares de galhos, Hiroshi estava exausto. Ele continuou caminhando, apesar da falta de sentido de direção. A bússola não funcionava. O GPS do celular. Muito menos, tudo era igual. Todas as árvores pareciam duplicadas, como se a floresta estivesse tentando confundi-lo. Depois de algum tempo, Hiroshi encontrou algo que o fez congelar. Uma velha corda amarrada entre 2 árvores. Era comum que exploradores ou pessoas vulneráveis usassem fitas, cordas ou fios coloridos para marcar o caminho de volta. Mas aquela corda estava ali há muito tempo. As fibras estavam deterioradas, quase se desfazendo. Seguir a corda parecia lógico, até perceber que ela terminava abruptamente em um galho alto, onde pendiam restos de tecido desbotado. Alguém havia estado ali e não há muito tempo. Naquele momento, Hiroshi ouviu passos atrás de si. Voltou-se rapidamente, esperando ver algum voluntário de resgate. Mas não havia ninguém. Os passos continuaram, circulando ao redor dele, rápidos demais para serem de uma pessoa. Depois, o silêncio absoluto voltou. O medo começou a engolir sua mente. Ele tentou correr, mas quanto mais corria, mais parecia preso no mesmo lugar.
As árvores eram idênticas, repetidas. Não havia sons, não havia animais, não havia vento. Apenas a floresta, viva, respirando, observando. Em outro ponto da floresta, os voluntários também começaram a enfrentar dificuldades. Eles tinham mapas, bússolas, marcas no chão. Mas mesmo assim, não avançavam muito sem se perder. A cada passo errado, alguém era obrigado a parar e recalcular o caminho. Um dos voluntários, Kazuo, veterano em buscas na região, comentou: Aokigahara não quer que encontremos ninguém. Ela engole pessoas. Era uma frase dita meio em brincadeira, meio em seriedade. Mas ninguém riu. De volta à trilha, Hiroshi finalmente encontrou uma pequena mochila azul. Dentro havia uma garrafa de água, um bloco de notas e um cartão de visita. A mochila estava cheia de terra, como se tivesse passado meses ali. Ele abriu o bloco para tentar procurar pistas, mas estava vazio, exceto por uma frase escrita apressadamente: Eles não deixam sair. O coração de Hiroshi disparou. Sair. Ele precisava sair. Ouvir novamente as vozes foi o estopim. Hiroshi, fique. Você já está no limite. Venha conosco. Ele tampou os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro, não de fora. A floresta parecia rir. Ele começou a correr desesperadamente. Não havia direção, não havia lógica. Apenas o instinto de fugir. Mas Aokigahara não era um lugar onde alguém fugia facilmente. Cada passo parecia levelou para mais fundo. O ar ficava pesado, úmido, opressivo. Horas depois, exausto, Hiroshi desabou ao lado de uma árvore torta que parecia ter mãos em vez de galhos. Ali, entre soluços, fechou os olhos. E então ouviu algo diferente. Passos reais, humanamente reais. Hiroshi? Chamou uma voz masculina. Era Kazuo. Ele havia encontrado a trilha do jovem, graças a pequenos pedaços de tecido da mochila dele, que ficaram presos em galhos do caminho. Hiroshi tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Kazuo o apoiou, oferecendo água e tentando acalmá-lo. Você quase se perdeu completamente. Mas Hiroshi apenas balançou a cabeça, como se ainda escutasse sussurros ao redor. O caminho de volta foi lento e carregado de tensão. A floresta parecia tentar impedir a saída. A trilha desaparecia, galhos caíam, o ar esfriava abruptamente. Kazuo usou métodos antigos de navegação, ignorando bússola e GPS. Ele conhecia Aokigahara o suficiente para saber que tecnologia ali era inútil. Depois de horas intermináveis, a mata começou a clarear. A luz solar voltou a penetrar. O ar ficou mais leve. E, finalmente, eles alcançaram a borda da floresta. Hiroshi olhou para trás uma última vez. As árvores pareciam observá-lo, imóveis, mas vivas. Ele sabia que se tivesse ficado mais uma noite ali, nunca mais teria saído. Nos dias seguintes, Hiroshi tentou voltar à sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. Pesadelos o perseguiam todas as noites. Ele sonhava com vozes chamando seu nome, com figuras escondidas atrás das árvores, com a floresta respirando nas sombras. Aokigahara não o deixou ir completamente. E Kazuo, o voluntário que o resgatou, permaneceu inquieto. Durante anos, continuou seu trabalho de busca na floresta, mas sempre lembrava daquele dia. A floresta tem vida própria, dizia a quem perguntava. E ela escolhe quem fica e quem sai. A história de Hiroshi se espalhou entre moradores e trilheiros. Alguns acreditavam que ele havia tido alucinações devido ao estresse. Outros sabiam que Aokigahara era diferente de qualquer lugar no mundo. Até hoje, quem caminha naquela floresta jura ouvir coisas. Passos que não têm dono. Sussurros vindos de lugar nenhum. Sombras que se movem. E às vezes, alguém responde quando você chama por ajuda. Mas não é alguém vivo. Se gostou dessa história, comente aqui e siga nosso canal.